Fala pessoal, beleza? Sou Felipe, trader profissional desde 2018. Estou aqui para te ajudar a resolver o teu problema operacional. Para você que não tem um operacional para chamar de seu, quero te apresentar a maneira como eu opero o mercado. Uma maneira simples e direto ao ponto. Bora comigo para esse diário de trade. Fala pessoal, então vamos lá. Felipe na área, passando aqui para esse mapa do tesouro com vocês. Desde já, quero te pedir para que você deixe seu comentário, comente, vamos interagir aqui nesse conteúdo, para as plataformas entenderem, tanto o YouTube quanto o Instagram, que esse conteúdo é relevante, entregarem para o maior número de operadores possíveis, tá bom? Então você me entrega aí o seu engajamento e eu te entrego aqui um conteúdo de qualidade, beleza? Dia de hoje, sem muita enrolação, vamos começar aqui pelo nosso mini dólar, dólar futuro, tá? Dólar futuro, que em um tempo gráfico maior, né, ele vem aí uma tendência de alta. Na minha humilde opinião, está fazendo uma correção aqui nessa região de rompimento de topos anteriores, né, segurando muito bem uma média móvel de 9 do gráfico semanal. O gráfico diário até tentou trabalhar abaixo da média móvel de 20, né, tomou uma invertida na própria sexta-feira e hoje até mesmo ensaiou, né, uma tentativa de rompimento acima da média, muito bem conduzido, né, pela média móvel de 50 períodos aqui no gráfico diário. Se a gente for trazer aqui agora para um gráfico de 60 minutos, que é o tempo gráfico mais importante, né, para o trader, a abertura de hoje, até mesmo com esse gapzinho de alta, ela foi em região de acionamento de um pivôzinho de alta no 60. Até comentei com o pessoal, vamos ficar de olho para a gente pegar esse estouro da boiada aqui. Acontece que o mercado ele não andou, né, na minha opinião, o suficiente para estopar esse pivô, ele até marcou um novo fundinho aqui, e também ele não conseguiu romper. E agora, no gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, dia de hoje, abertura com gap de alta, já foi testando a máxima do dia anterior, que tínhamos ali na região do 6150, então a gente vem aqui já, eu particularmente gosto de deixar, né, muito bem mapeado isso daqui dentro da minha tela, né, venho aqui e marco 6150. Então eu sei que toda e qualquer compra que eu vá realizar aqui dentro desse dólar, eu tenho que tentar antecipar ela para quando ela chegar na região de máxima do dia anterior eu estar com a minha operação resolvida, ou caso não consiga antecipar, que eu tenha que esperar aqui aquele movimento arroz com feijão, pera de impulso, correção, impulso, que não aconteceu em nenhum momento hoje dentro do mercado. Pelo contrário, eu estava aguardando até mesmo essa abertura com gap de alta, que ele viesse e testasse essa região de topinho anterior e de médias aqui. Até mesmo forcei uma operação, acredito que ninguém da sala pegou essa operação, né? Deixei muito bem claro também o risco que o operador estava correndo, porque é uma operação mais agressiva, né? Então não é todo mundo que tem esse perfil para estar operando praticamente esses movimentos de abertura. Teria sido aqui essa comprinha na máxima desse candle 8. Por que uma compra na máxima do candle 8, Felipe? Poxa, na minha opinião é meio que óbvio, né? O mercado abre com gap de alta, vem testar as regiões de topo anterior aqui, ele ancora nas médias, deixa um candle gatilho aqui, né, para o operador, só que aqui rapidamente ele bate praticamente o risco 1 para 1, porque o ponto de compra estava na máxima do candle 8, o ponto de stop também na mínima do candle 8. E aqui para mim a regra é clara, bateu 1 para 1 do seu risco, você tira o risco do stop loss e joga para o 0 a 0. Até comentei com o pessoal da sala, mas acho que ninguém pegou essa operação. Se tivesse pegado, ela não bateu 1 para 1, ou o operador saiu no 0 a 0 nessa operação aqui, ou ele tomou um stopzinho, tá? Trazendo, né, agora para uma coisa um pouco mais a realidade de todo mundo, né? Acredito que a maioria de vocês opere aí um gráfico de 5 minutos. O dia de hoje, na minha opinião, não foi um dia muito fácil, porque o dólar aqui, claro, de novo, só ressaltando, não foi muito fácil dentro do meu modelo operacional, dentro da maneira como eu leio o mercado, tá, pessoal? Talvez você, com o seu modelo operacional, dê um show aí hoje. E essa é a maravilha do mercado, né? Onde tem um chorando, tem outro vendendo no lenço, tá? O único movimento que a gente realmente conseguiu observar claro aqui, principalmente nesse começo de pregão aqui, foi essa falha de topo do dia anterior, perna de impulso, correção, impulso. Só que toda e qualquer venda que eu pensasse em realizar aqui, eu tinha um ponto técnico para realizar aqui. Seria uma violação na perda mínima do candle 2. E aí é o que eu comento, pessoal. Tão importante quanto o ponto de entrada é o ponto de realização de lucro. Então não adianta você vender e, ai meu Deus, aonde é que coloco o meu stop agora? Não, a gente não pode contabilizar operações só do gain, né? A gente tem que posicionar o nosso stop, porque se tudo der errado, aquele ali é o teu limite, né? Não, daqui ele não vai passar. Isso daqui, não aceito perder mais do que isso, né? E você tem que ter isso. Isso se chama gerenciamento de risco. E tudo aqui para mim estava muito caro, né?
O stop técnico estava no topinho anterior. Pô, tava mais de 15 pontos esse stop aqui. Ah, vou colocar um stop gambiarra, um stop alternativo nesse próprio candle que rompe. Isso é maravilhoso quando dá certo. E outra, tinha um risco aqui de média móvel de 50 aqui dentro dessa região e também um ajustezinho passando aqui. Claro, né, depois que andou é lindo, maravilhoso, a operação buscou o possível alvo, até que a gente tinha aqui na sala que seria uma média móvel de 200, mas infelizmente não consegui participar dela por conta do gerenciamento de risco, tá bom? Então, tínhamos um ponto de entrada técnico, porém o risco deixou a gente de fora da operação. Após ele chegar na média móvel de 200, ele não consegue dar continuidade, até mesmo ele coloca um novo candle vendedor, que na minha opinião aqui foi um bom candle vendedor, né? Seria esse candle 13 aqui, juntamente com a abertura do mercado à vista, só que ele nem, não tem nem a sua mínima violada, né? E mesmo que tivesse, também estaria um pouco caro essa operação aí. E aí ele começa a montar, né, uma possível reversão contra as suas médias aí. Então, ele não deu uma comprinha que deu, mas conceito de médias descendo, contra a média móvel de 50 nessa região, tínhamos ajuste também. Aonde que estava o ajuste que o dia que está falando, tanto eu não estou vendo o ajuste na tela? Estava no 23,5, então vendo 123,5, tinha um ajuste aqui passando nessa região. Então, se eu não tenho o meu risco 1 para 1 livre até o ajuste aqui, que é um ponto de briga, cara, eu não vou entrar na operação. O único ponto que, mesmo assim, depois de pronto, mesmo assim, eu não acho que foi uma boa entrada, seria esse candle 22. Porque esse candle 22, ele fecha um candle de dúvida, né? Essa que é a verdade aqui, né? Ele não fecha um candle na sua máxima, tentando realmente antecipar o topinho anterior aqui para poder dar continuidade. O candle que faz isso é esse candle 23. E aí, qual que era o risco desse candle 23 aqui? Deixa eu pegar aqui a reguinha. Risco do candle 23 estava na casa dos seus 13 pontos. Poxa, muito caro, né? E aí a pergunta que é, você assumiu um risco de 13 pontos, beleza. Você tem 13 pontos livre até a máxima do dia anterior, que seria o outro ponto de resistência? Não, não tem. Então aqui já está claro na minha opinião. Se você não tem o seu 1 para 1 livre, não entrou. Felipe, entrei porque rompeu o topinho anterior. Beleza, a operação ela não evoluiu, né? Não sei se teria chegado a estopar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque nesse horário não teria estopado, mas você tomou um baita de um calor aqui e depois a operação até foi lá para tocar a máxima do dia anterior, não conseguiu pagar um para um, depois o mercado desabou. E o mercado, quando ele desaba aqui, o dólar aqui, ele desaba e não desaba. Ele fica preso aqui entre máxima do dia anterior e ajuste. Então, vai lá, testa a máxima do dia anterior, testa o ajuste, média móvel de 200. Volta dentro do caixote, cai no conta-gotas, então fica um mercado extremamente errático, na minha opinião. Então, eu particularmente só vi uma possibilidade, na verdade tivemos duas possibilidades, que foi aquela compra rápida no gráfico de 2 minutos e esse pivô absurdo de caro aqui no gráfico de 5, mas essa aqui teria sido o movimento que melhor pagou no dia de hoje dentro do meu modelo operacional, tá? Então, no dia de hoje, a gente teve um dólar aí bem travado, na minha opinião, tá bom? E agora vamos para ele aqui. Índice futuro. O ING... Não, pegar o FUT aqui que a gente vai dar uma olhadinha no tempo gráfico maior, né? Então, é o FUT. O input, gráfico semanal. Deixa eu apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Gráfico semanal do índice futuro. Vou botar aqui no maior aqui, que acho que fica melhor para vocês enxergarem ainda. Então, gráfico semanal. Comentei com o pessoal que ele deu uma boa afastada dessa média móvel de 9 e perde regiões importantes aqui. Ele deixa movimentos de pullback em tempos gráficos menores, né? Então, ele deixa um pullback no diário, ele deixa um pullback no 60 aqui. Então, nada impede dele continuar caindo e vir buscar aqui regiões de próximos fundos aqui. Está na casa dos seus 119, 118 mil pontos, tá bom? Então, a ideia que eu tinha para hoje dentro do índice futuro seria realmente um índice um pouco mais fácil, digamos assim, uma série de menor resistência na ponta vendedora. E um gráfico de 60 minutos, que é o gráfico mais importante para a gente, todo e qualquer movimento que eu fosse observar, principalmente na ponta compradora, seria aquele movimento que mais ia me gerar desgaste. Até comentei com o pessoal, toda e qualquer compra que a gente visualizasse hoje dentro do índice tinha que estar muito esperto com ela, porque ela vinha contra todo esse conceito de médias móveis. Opa,
de médias móveis caindo, média, o preço olhando abaixo das médias, e região de último fundo aqui com troca de qualidade. Então, as compras hoje elas tinham que ser executadas muito rápido, né? Parcelzinha curta, 100, 150 pontos, 200 pontos, coloca no bolso, tira o risco, joga para 0 a 0. Teria que trabalhar rápido essas compras aí. Tanto é que tivemos sim oportunidade de compra aqui na sala, mas não foi aquela compra fluida rápida, não. Deu um pouquinho de trabalho, mas depois até pagou, foi para os alvos aí. Mas o mercado ele veio mesmo desenvolver, digamos assim, né, de maneira mais rápida, na ponta, não dá para falar de maneira mais rápida, mas na maneira mais fluida foi na ponta vendedora, tá? E aí a gente vem agora com um gráfico de 5 minutos, né, de novo, onde o filho chora e a mãe não vê. A gente teve esse índice abrindo em uma região que até a gente bateu um pré-mercado na sala aqui, antes, obviamente, né, pré-mercado antes do mercado abrir. Comentei com o pessoal que a gente tinha duas oportunidades aqui. Ou esse mercado ele ia abrir acionando pivôzinho de alta, dando continuidade à estrutura do dia anterior, e a gente ia levar ele como alvo até a média móvel de 200 e topinhos anteriores, o que não aconteceu. Ou ele não ia nem ter força para romper, e na perda desse fundinho aqui, ele ia liberar uma venda para o seu operador, stopzinho, lançamento pivô, e muita atenção em região dos últimos fundinhos aqui. Né? Tivemos colegas da sala que pegaram a operação aqui na perda desse fundo aqui, stopzinho neste topinho anterior aqui, e a operação pagou mais de 250 pontos. Então, tivemos na abertura os colegas colocando na sala 200 pontos, 250 pontos, colocando o risco um para um no bolso. Tá? Qual que era o risco que ele fez? 160 pontos aqui. Após isso, o mercado ele veio milimetricamente brigar na região de mínima da semana anterior. Mínima da semana anterior que estava no 119,655. Então, vamos marcar aqui, 119,655. Aqui, mínima da semana anterior. Como era a mínima da semana anterior, e tínhamos mínima também do dia anterior, e a própria abertura traz essa informação para a gente de que fechou abaixo, beleza, mas não foi continuado. Então, para mim, isso daqui já é um suporte muito bem válido. O que eu tenho que ter muito claro? Toda e qualquer venda que eu vá realizar, até essa região de fundo aqui, eu tenho que estar resolvido. Não quero saber quem amassou o pé do pato, eu tenho que estar resolvido dessa região aqui. Fato da vida é, o preço não consegue continuar caindo aqui e até mesmo, né, ensaia uma volta em V, só que não consegui visualizar nenhum gatilho na ponta compradora em toda essa subida aqui. Eu sei que ele volta de novo a testar as regiões de máxima e aí já começa a passar aquele sentimento para a gente, pô, isso aqui é um caixote. A gente teve o mercado assim na quinta, teve o mercado assim na sexta-feira, então o mercado ele deu uma encaixotada. Coloca, né, pivôzinhos de baixo dentro dessa região, também muito canto da sereia, né? Não cabe entrada, marca regiões de topo duplo ou topo triplo, como você achar melhor, vem buscar fundo aqui. E aqui, eu até comentei com o pessoal, aqui ficou interessante, porque a gente tinha muito bem marcado uma região de topos aqui. Vamos marcar um topinho triplo aqui, beleza? Tá? Se não for, me desculpe os especialistas, tá? Mas para mim isso aqui é uma região de topinho triplo, marcou aqui uma região de, né, de topo do caixote, vou ficar de olho numa possível venda. Ele faz um movimento bem interessante aqui. Primeiro, esse movimento que não consegue dar continuidade na perda da mínima neste candle 11, marca um fundinho. O candle 15 também não perde a mínima desse candle 12, mas marca um topinho anterior. E aí eu visualizei isso aqui, perna de impulso, corrigiu, impulso. Aqui eu falei para o pessoal, como ele já ancorou, né, uma vez, duas vezes no dia de hoje nessa região de topo, eu vou bater a minha venda na perda da mínima do candle 11 e meu stopzinho atrás aqui do candle 17, porque eu estou visualizando um pivôzinho para frente e eu tenho espaço para fazer o manejo da minha operação até a região de mínima da semana anterior, 119,655. Só que aqui eu estava até dando uma explicação na sala aqui na hora, a gente estava em um debate aqui, e eu comentei com o pessoal. Pessoal, a operação chegou a dar 110, 120 pontinhos aqui a favor, mas não é nem pela pontuação, é pela região. Então, se eu sei que isso daqui é um potencial suporte, quando o preço chega aqui nessa região, ele pode fazer duas coisas. Ou romper, ou voltar tudo na minha cara. E partindo do princípio que ele pode voltar na minha cara, o que é o recomendado? Tirar o risco do stop loss, jogar para o break-even. Se quiser bater uma parcialzinha na região de fundo, pode bater, enfim. Comentei e avisei tudo isso na sala. Só que como eu estava dando uma explicação, né, até de um questionamento que um aluno trouxe aqui para mim hoje, não vou falar que esqueci que estava posicionado, mas me empolguei, né, na explicação que eu estava dando, e aí o mercado ele voltou na minha cara, e não me deu mais chance de sair no 0 a 0. Resumindo, todo mundo da sala, alguns bateram parcial, outros saíram no 0 a 0, mas só eu tomei esse stopzinho aqui, por ficar moscando, essa que é a grande verdade.
não estava com tanta atenção aqui nesse momento. O mercado ele veio no ponto técnico, eu falei e não executei, depois o mercado me estopou. Stop de 240 pontos aqui, essa foi a verdade, tá? Depois eu comentei com o pessoal, bom, não vou cair na mesma pegadinha que eu caí na semana passada, então aqui para mim é uma região de exclusão. Eu só vou comprar acima do 200, eu vou vender abaixo desse fundinho aqui. Beleza? Isso definido, show de bola. A gente tem a abertura do mercado à vista, a gente tem o mercado tentando andar um pouco mais. E o ponto que ele traz para mim aqui, um ponto de compra claro, é quando ele consegue romper aqui o topo desse caixote, né? Esse candle 34 aqui, ele por si só já liberaria uma entrada, só que não foi acionada, mas ele faz uma coisa melhor do que liberar a entrada aqui nesse próprio candle 34. Ele reancora nas médias e aqui nesse candle 38 ele libera para mim um ponto de compra claro, porque aqui ele testou topinho anterior, reancorou nas médias e ele está liberando uma antecipação de rompimento de pivô de alta. E aí, para vocês verem como um erro puxa o outro, tá? Pelo fato de eu ter tomado esse stopzinho aqui de bobeira, então 2 stops eu não opero mais. 2 stops no dia eu não opero mais o papel, tá? Então tomei dois stops no dólar, não opero mais dólar. Tomei 2 stops no então eu não opero mais índice. Não necessariamente que tenha batido meu stop loss diário, né? No financeiro diário. Não bateu, né? Não bateu no financeiro diário. Só que 2 stops no dia eu não opero mais, bloqueia tudo aqui. E por quê? Porque sim, cara, se eu não acertei a primeira, não acertei a segunda, qual que é a chance de eu acertar a terceira? E outra, mesmo que eu acerte a terceira, eu vou estar em condições emocionais de conduzir essa operação como ela tem que ser conduzida, eu vou estar operando para pagar estoque. Eu quero operar para pagar estoque, tá? Mas enfim, um erro puxa o outro. E aqui acertei o ponto de entrada. E essa operação aqui demorou para andar, velho. Eu não sei se tinha mais alguém comprado aqui. Eu acho que quem pegou essa compra aqui da sala foi o Juninho, né? Só que ele estava zerado no mercado. Né? Eu, como estava com um stopzinho aqui no lombo, quando ele chegou nessa regiãozinha de topo aqui, começou a rejeitar, tentou aqui no candle 40, tentou no candle 42, fechou abaixo. Eu falei, cara, eu não vou pagar para ver. Tirei o risco do stop loss, joguei pro 0 a 0. Foi eu tirar o risco do stop loss, jogar pro 0 a 0. O próprio candle 42 me tirou no 0 a 0 e depois ele vem e paga o alvo da operação. E o risco não era nem tão absurdo, a gente estava correndo um risco aqui de 190 pontos aqui dentro dessa operação aqui. E ele vem e entrega para a gente os nossos 245 pontos aqui, que seria até o risco 1 para 1. E teria pago o stopzinho que eu também de bobeira ali, né? Então, o fato da gente não prestar atenção, às vezes, joga a gente, né, para um erro emocional, né? Não é um erro operacional, que foi um erro emocional. O mercado vem e paga aqui para a gente. E aí, claro, realmente, né, eu até comentei com o pessoal, poxa, fiquei muito puto, porque caso esse mercado continuasse andando, eu já tinha isso daqui tudo projetado para cima, tinha um alvo de 100% onde pagaria o estoque lindamente, sairia no lucro ainda, mas o mercado ele não desenvolveu, né? Não, eu acho que até que é o seguinte, foi até bom não desenvolver, senão talvez estaria um pouco mais puto aqui, né, com vocês aqui. Ele marca de novo uma região de topinho duplo, operações na ponta vendedora aqui por falha de topo, né? Eu acho muito agressiva, né? Eu, como já estava com estoque no longo, ainda comentei com o pessoal, não, toda qualquer venda somente abaixo das 50. E aí, né, chega a minha vez, né, de brilhar, digamos assim. O mercado marca uma região de topo duplo, aqui dentro dessa região, né, perde a regiãozinha de fundo prévio e aqui fica muito claro, na minha opinião, né, uma perda de impulso, fechamento abaixo da média móvel de 50 períodos, reancorou na média móvel de 9, marca para a gente aqui um pivôzinho. Aqui eu vendi por violação, a perda da mínima do candle 57, stopzinho no topinho anterior e deixa o mercado trabalhar. A minha ideia é que esse mercado fosse buscar essa região de fundo aqui, só que aí ele foi covarde. Ele demorou 2 horas para me pagar 300 pontos, né? E eu fui zerar essa operação, acho que era 15 para 6 da tarde, e ele não conseguiu evoluir mais. Ele ficou preso na região do ajuste. A gente tinha o ajuste ali na região de 119,890, 119,890 aqui, e ele não conseguiu se desprender do ajuste. Depois eu até vim ver aqui para ver se no finalzinho do pregão ele tinha desenvolvido, ele não conseguiu perder não, tá? Então consegui bater minha venda aqui, zerei, saí no dia no 0 a 0 aqui dentro do índice, né? Mas considero que foi um dia de gain, na verdade, né? Saí levemente positivo, assim como foi na semana passada. Mas, de novo, eu acho que isso está ficando... Mas eu prefiro trazer para vocês aqui a realidade, né, que é o meu dia a dia aqui, do que chegar aqui e estar vendendo sonho para vocês. Não existe vender sonho, tá? Mas 2 dias seguidos eu tive 2 erros técnicos que, poxa, pelo amor de Deus, né, cara? Aquele stopzinho ali, eu explicando o que era para a galera fazer, eu expliquei e não executei, né?
E da semana passada foi ter operado dentro do caixote que eu falei que não iria operar. Então, né, opa, peraí, vamos, né, vamos voltar para o que a gente é, aquele cara disciplinado, aquele cara que está tocando a sala aqui. É isso que a gente é, né? A gente não pode se perder dentro desse cenário. E erros acontecem, mas toda hora o mesmo erro aí não, já não é erro, aí já é um mau hábito. Isso daí acaba hoje, né? Até como ele pensou, não, isso aí acaba hoje. Então já não operamos dentro do caixote, né? E eu acho que a única vacilo foi mesmo de estar muito empolgado na aula que eu estava dando, na hora que estava posicionado. Isso também é uma coisa que não vai acontecer mais. Estou posicionado, respondo depois que eu manusear a minha operação aqui, tá? Mas entre, né, atingidos e feridos, todos se salvaram no dia de hoje, né? Teve colega que não tomou stop, só saiu o dia no game. Aí teve gente que tomou stopzinho e conseguiu zerar, até mesmo quando pegou essa comprinha aqui, né? Já conseguiu ir pro dia pro 0 a 0, né? E teve gente, assim como eu, que só conseguiu zerar o loss no finalzinho do dia, de maneira bem chorada e com muita paciência, né? Mas estamos juntos, é isso daí, tá, galera? Ninguém é o bambambam, bam, bam, não existe ninguém que seja, né, sem emoção aqui dentro do mercado, a gente tem que conviver com isso, tá bom? Espero que o vídeo de vocês tenha sido tão bom, né, quanto o nosso aqui na sala. E aí, vamos para cima, contem comigo e estamos juntos amanhã na nossa live de transmissão, das 9 às 10. Espero vocês lá. No mais, o recado é sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu, um forte abraço.